Olá pessoal, vamos então para mais um vídeo aqui no canal Luzes. Eu sou Fer Moraes e nós estamos então com bastante honra de Amadeu Gabachute, o primeiro prefeito da cidade de Matão e uma pessoa que divulgou muito espiritismo, né? Eu não vou falar que ele é um bandeirante do espiritismo, porque o bandeirante para a gente, para nós que somos professores de história, é um termo negativo. Vamos dizer que Gabachute é uma grande estrela, é uma peça fundamental na divulgação do espiritismo. Então vamos para a segunda parte da fé e resignação, lembrando que quando muitas vezes cada frase eu faço um comentário e dependendo do comentário o vídeo pode ficar mais longo. Então quando eu ver que tem bastante frase para fazer reflexão, né? Que não são parágrafos, são frases. Quando tiver muitas frases, eu então divido em 2 vídeos, e essa é a segunda parte. Gente, só uma questão: se por acaso vocês acharem melhor que eu faça ao vivo esse estudo, vocês me dão um toque, tá bom? Que por enquanto eu estou gravando. Eu não tenho a intenção ainda de gravar ao vivo, mas eu gostaria da opinião de vocês. Deixa aqui no comentário abaixo. E vamos divulgar o canal Luz, gente. Se vocês por acaso gostarem desse estudo bem simples, compartilha no seu Facebook. Compartilha, passa para as pessoas esse livro que ele é essencial, principalmente no tempo de hoje. Se a pessoa não tiver paciência, se a pessoa simplesmente não ter a autocrítica, se a pessoa não tiver fé, infelizmente ela cairá, né? Porque nós estamos em um processo muito difícil aqui no planeta. Fé e resignação, parte 2. 199. Sofrer inconformação, livre-arbítrio, nada mais é do que não ter fé suficiente, nem resignação inteligente. Muitas vezes, gente, a gente não se conforma pela política, muitas vezes a gente não se conforma em ter um carro, ou melhor, que a gente não consegue comprar um carro do nosso gosto. Muitas vezes a gente fica inconformado pelo término de um relacionamento, ou a gente simplesmente não conseguiu ficar com aquela pessoa que a gente queria. E essa inconformação, ela nos ataca. A gente fica revoltado, a gente fica nervoso, a gente fica desequilibrado. Então, quando a gente fica inconformado, simplesmente é falta de fé. Não é uma fé suficiente. Então, a pessoa, ela simplesmente, muitas vezes, quer forçar um namoro, quer comprar um carro de 800 parcelas e não tem dinheiro para isso. A pessoa quer forçar algo. E quando você força algo, quando você força a natureza, amigo, não dá certo, tá? Lembre-se disso. Nada, ou melhor, tudo que você fizer além da natureza, não dá certo. Não é legal. A gente tem que deixar o jeito que é a natureza. A pessoa não quis ficar com você, ou se ela terminou. Ou o tênis, por enquanto, não é para você. O carro, por enquanto, não é para você. É você ter fé, você trabalhar, você guardar uma grana e, no momento certo, você efetuar a compra daquele produto lá. Verdade? A dor, determinismo, educa, constrói e eleva. Senti-la faz crescer, pois ensina. Ninguém pode progredir sem conhecimento, e isso implica experiência. Teoria isolada não induz o homem à luta. Gente, talvez vocês olhem aqui e falem assim, mas como que a dor educa? Como que a dor vai me ajudar na minha vida? É que muitas vezes, ou melhor, a gente cresce com a palavra de dor como algo péssimo, como algo destrutivo. Ninguém quer sentir dor. Verdade? Então a dor, na visão aí que eu peguei do espiritismo,
ela é algo que quando acontece com a gente precisa, por mais difícil que seja, que é muito difícil, obviamente, a gente olhar além dessa visão de dor. Por exemplo, muitas vezes não, vamos colocar lá a pessoa terminando o noivado ou casamento, tá? Obviamente que se você gostar muito da pessoa, você vai sentir uma dor de separação dessa pessoa. Na primeira semana, tudo bem, a dor lá dá agindo, a pessoa fica desequilibrada, reza, tenha paciência. Passado uma semana, é muito bom você olhar a dor com uma outra visão. Porque muitas vezes, nesse caso de namoro, a pessoa ela quer forçar o relacionamento. Ela fica inconformada. Ela não aceita. Gente, a partir do momento que não dá certo, ou, ao meu ver, a pessoa foi traída, a pessoa perdoa, mas ela vê então, se você tiver uma opinião ao contrário, obviamente que eu vou respeitar, mas se a pessoa foi traída, a gente respeita a pessoa, se for no caso da gente, a gente respeita, só que a gente vê que não é para conviver mais junto, porque muitas vezes uma pessoa que trai, uma vez ela pode trair outras vezes, e a partir do momento que não deu certo o relacionamento, ou aconteceu alguma injustiça com você, essa dor ela já vai te ensinar, esse cara não é para você. Por enquanto, esse tênis não é para você. Por enquanto, esse carro não é para você. A gasolina dá 5,20, 5,30 aqui, matão. Só que a gente teima com a natureza. E esse teimar vai te deixar doente. É um pesadelo? Claro que é o término do namoro. Ou mesmo a partida de alguma pessoa. Mas a gente precisa ver a gente precisa de uma visão mais ampla da dor. O que ela quer mostrar para a gente ali? Se você comer muito chocolate, você vai no banheiro, porque é doce, é muito doce, e você vai ter uma dor de barriga. A dor ela entuca você, você comeu muito chocolate, você está com dor de barriga, sua barriga não aguenta mais, solta o intestino. Então, se a dor está demonstrando para você que é para você mudar de vida, por que você vai continuar? A gente precisa simplesmente ter uma visão diferente da dor. Sabe, gente? Por mais difícil que seja eu falar isso, porque não é fácil a gente falar sobre isso, mas a gente precisa falar com uma esperança que você que está me assistindo, você possa, essas palavras tocar no seu coração, ou você pensar melhor nessas frases e você superar a dor que lhe pertence agora, né? 201. O sofrimento da alma é sinal de sua resistência à dor vivenciada. Superá-la provoca elevação. Quem ultrapassa uma prova dolorida, mais resignado, engrandece o seu ânimo, evolui. Gente, isso é muito óbvio. Muitas vezes, quando a gente simplesmente tem uma prova muito dolorida e a gente passa, além de todo o sacrifício de superar essa dor, a gente consegue passar essa prova dolorida, a gente vai engrandecer o nosso âmago e nós vamos evoluir. A pessoa que simplesmente ela passa nessas provas, ela se torna uma pessoa mais com fé. Ela se torna uma pessoa mais forte. E essas pessoas que passam por essas provas são pessoas que simplesmente no futuro vai ter mais paz, vai ter mais fé. Elas vão amadurecer. Sabe? Se a gente não tiver dor, se a gente não tiver obstáculo na nossa vida, a gente não vai evoluir espiritualmente, a gente não iria evoluir nem mentalmente.
Tá certo? Mais uma vez, para mim, a dor, o sofrimento, é o momento que a vida mostra para você, que a espiritualidade mostra para você ter mais paciência, para você se amar mais, para você ser feliz. E muitas vezes a gente é teimoso, e a gente quer essa dor, a gente abraça a dor, ou a gente se entrega para a droga. Obviamente que cada um tem a sua cabeça, cada um tem a sua estrutura emocional. Tem muitos que não têm uma estrutura emocional, não têm uma estrutura familiar. Obviamente, só para lembrar, que esse processo da dor, para você superar ela, cada um tem o seu tempo. Cada um vai conseguir, então, através do seu tempo. Tem gente que consegue superar a dor em uma semana, tem gente que consegue 1 hora, e tem gente que consegue 10 anos. E jamais a gente vai julgar isso, porque cada um tem o seu processo evolutivo, cada um tem o seu tempo. Tem espírito que demorou 200 anos para perdoar, e é o espírito. Mas o importante é você se arrepender, é você, então, ir atrás de uma mudança para a sua vida. 202, né? Instrumento eficiente para introduzir seu âmago no cenário da fé é a oração. Elevando a Deus o pensamento, envolve-se bem o encarnado, protege do mal e evita problemas. Então, eu sempre falo assim, gente, eu sempre falo assim, que muitas vezes a pessoa vai rezar na dor. Ela não vai rezar na alegria ali, quando a pessoa compra um carro, quando a pessoa ganha alguma coisa. A melhor e a maneira mais certa é você rezar todos os dias. Tá certo? E quando a gente chega na dor, é você rezar simplesmente, não pedindo para Deus, para a pessoa voltar, mas é você simplesmente ter a confiança, você acreditar em Deus e falar para Cristo que você confia nele. Você falar de todo o seu coração, que você confia em Cristo. Então, se a gente fazer essa oração de coração, a gente vai ser muito bem protegido. Uma pessoa que reza todos os dias de coração, a pessoa muitas vezes ela é salva então pelo mentor espiritual. E obviamente que ela não vai saber disso. Qual imagina uma pessoa, principalmente quem é médium, que não reza e vai numa igreja, ou vai no centro, ou principalmente ali no tumulto da pessoa, ou melhor, ia, né, que agora nós estamos numa pandemia e a gente não pode aglomerar. A pessoa não reza, ela fica irritada mais fácil, ela fica doente mais fácil, ela tem influência espiritual mais fácil e ela vai sofrer mais fácil, porque ela não reza, tá certo? E outra, não é a oração mecânica, a oração daqui, do coração. 203. Quem desconfia, sofre. Sofre porque não confia. É o mal daqueles que adiantam, por sua conta, a suposta desventura da manhã. Antes mesmo de enfrentar o obstáculo, sofrem por sua mera pretensa existência. Olha, gente, nós andamos muito desconfiados hoje em dia, né? A gente desconfia aí do fulano, a gente desconfia aí do pai, da mãe, e a gente nem na gente a gente confia. Então, simplesmente, muitas vezes antes de enfrentar um obstáculo, você já cria um mundo negativo. Você já cria, então, uma situação pessimista. Você já desconfia de você. Eu não vou conseguir e tal. Ela nem sabe o resultado ali. Sabe, gente? A gente que é professor, a gente sempre fala, por exemplo, quem vai fazer o Enem, quem vai fazer vestibular, que além da sua rotina de aula, de estudo, a pessoa precisa confiar nela mesma. Porque tem muitas pessoas que estudam
simplesmente o dia inteiro, durante o ano inteiro para fazer o Enem. Chega no Enem, ela desmaia, ela tem diarreia e ela passa mal, ou ela começa a ficar desesperada porque ela não tem confiança nela. E muitas vezes a gente desconfia antes de que aconteça algo. Pô, se você não confia em você, quem vai confiar? Ninguém vai confiar. A gente precisa confiar. A gente precisa acreditar na espiritualidade e na nossa preparação. A gente precisa enfrentar, precisa correr risco. Verdade? 204. Alimento da descrença é a ansiedade exagerada pelas linhas do futuro. Viver compassada e metodicamente, dia após outro, é a jornada racional e natural do ser humano. Vamos ler novamente. 204. O alimento da descrença é a ansiedade exagerada pelas linhas do futuro. Viver compassada e metodicamente, dia após outro, é a jornada racional e natural do ser humano. Olha, gente, eu vejo essa frase como na pandemia mesmo. Né? Simplesmente a pessoa que ela está desacreditada, desconfiada, uma pessoa chega para ela que a vacina vai demorar para chegar. A pessoa começa a sofrer muito ali, preocupada, desesperada, à procura da vacina. Aí ela simplesmente vê, ela não aguenta mais a higienização das mãos e do rosto, ela tem as contas, ela vê que tudo está fechado, e ela começa a viver mais o futuro do que o presente. Então, por mais difícil que seja, eu sei muito bem o que é isso, nós precisamos viver um dia após o outro. Tá? É você simplesmente não deixar a emoção dominar, você ter paciência e você, eu sempre falo, tem aquela frase, de você matar um leão por dia. Porque senão você fica doente. Muitas vezes, perdão, estou com alergia. Muitas vezes esse desequilíbrio você vai deixar de comer, você vai deixar de dormir, aí você é internado por causa de anemia, por causa de uma depressão e vai piorar as coisas. Então é aquilo. Hoje eu vou fazer, hoje de manhã chega para você e fala, hoje eu vou fazer aquilo que está no meu limite. Eu não vou passar o meu limite. Vamos criar a esperança e a fé, ainda que a vacina venha cedo e que a gente saia dessa situação o mais rápido possível. 205. Inexiste o sofrer por sofrer na trilha cristã. Quando você está irresignado, mergulhar-se no universo complexo do sofrimento. Não busque o encarnado a dor propositalmente, porque estará de ponto contra desígnios divinos. Investe contra si mesmo e entrega-se, de regra, ao desânimo e ao abandono. Olha, gente, é aquilo, né? Aqui está falando que não existe o sofrer por sofrer no caminho de Cristo, no caminho da cristandade. Aqui está falando que a pessoa que ela não é submissa ao seu destino, à espiritualidade, entre outras coisas, simplesmente ela é uma pessoa que então ela vai se sentir abandonada e ela vai ficar desanimada. Então ela vai ter, simplesmente, ela vai deixar de viver. Né? E esse não é o caminho de Cristo. Porque aí a pessoa vai ficar com depressão e a pessoa pode até cometer uma loucura. O que Cristo nos orienta é ter paciência, acreditar na inteligência divina, acreditar nele, na espiritualidade, que muitas vezes a gente não acredita, mas tudo passa. Sabe?
E quando você sentir uma dor, quando você tiver algum obstáculo, algum problema, eu espero que seja o mais longe possível, né? Você simplesmente lembrar que você não está sozinha. Você tem o seu mentor, você tem a espiritualidade amiga. Porque, gente, a pessoa abandona, a pessoa abandonada, a pessoa que se entrega às drogas, à bebida, é com a esperança que o mundo veja o sofrimento dela, isso é uma ilusão. Tá? Porque o sol não brilha na nossa volta. Ele não orbita, a gente não é o centro do universo. Então, eu aprendi uma coisa, cada vez que a gente nos abandona, a gente está perdendo tempo. Tá certo? E ninguém, muito menos Cristo, quer ver isso da gente. Quer ver a gente forte, superando desafios, por mais difícil que seja. E, obviamente, se você é uma pessoa honesta, e você reza, e você tem fé, tenha certeza que as coisas passarão mais rápido. Tá certo? Vamos, então, já está acabando. 206. Não se lembrar de agradecer a Deus o pouco que tem, entendido esse pouco no contexto materialista de vida majoritária do planeta. É confeito predileto para o coração resignado daquele que ainda dorme o sono da ignorância. Sabe, gente, a gente precisa agradecer a Deus, a Cristo, todos os dias, pelo ar que a gente tem, pela nossa casa, que seja grande ou pequena, seja de aluguel ou não, mas nós estamos no lar. Nós temos um lar. Nós temos uma cama, nós temos instrumento de trabalho, nós temos aí carro, ou bicicleta, ou as próprias pernas para andar. Então, simplesmente, a pessoa que ela não aceita a vida que ela tem, é uma pessoa ignorante. É uma pessoa que simplesmente ela sofre mais que os outros. Né? Porque simplesmente a vida não vai mudar porque ela fica boiada o dia inteiro. Verdade? A pessoa que ela quer sempre mais, a pessoa que simplesmente reclama muito, a pessoa que não reza, sabe, gente, eu acho da seguinte forma: o nosso mentor espiritual, ele nos ajuda todos os dias. Eu fiquei sabendo que no último ano, ou nos últimos anos, quando Hitler estava totalmente aí cheio de ódio, o seu mentor espiritual o abandonou, tá? Por quê? Porque simplesmente Hitler não tinha mais cura ali, acho que um ano antes do seu suicídio. Então, tipo, no caso da gente, o nosso mentor sempre está com a gente. Mas se você não reza, se a pessoa sempre reclama, como que o mentor vai ajudar? Como Jesus vai ajudar? Sabe, é complicado. Vamos lá, 207. Perdão. Se não há céu, também inexiste o inferno. O subterrâneo da maldade que prospera no íntimo de cada um é o seu próprio martírio. Gente, a gente que estuda o Espiritismo, não há céu, não há paraíso, e também muito menos inferno. Há o umbral, que é formado pela nossa ignorância e pelo nosso ódio, que fica lá para cima, abaixo da coluna espiritual, e nós temos o plano espiritual, a coluna espiritual, que é formado pelo amor e a caridade, pelos mentores espirituais e os espíritos de luz. Né? Ao meu ver, para mim existe um paraíso e um inferno dentro de mim. O paraíso é então a consciência tranquila. É você andar na rua sem medo de nada. Como esse sem medo é a consciência tranquila. É você passear tranquilamente sabendo que uma pessoa não vai fazer um escândalo com você ou vai lhe cobrar alguma coisa. Porque você é uma pessoa que procura ser mais honesto possível,
você é uma pessoa que não ataca os outros, você é uma pessoa que simplesmente não é malvada. Agora, uma pessoa que desvia dinheiro, uma pessoa que faz pesadelos, né, na vida dos outros, pessoa que trai, pessoa que rouba, enfim, tem uma vida errante, ela vai viver o inferno, que é a consciência pesada. Imagina, por exemplo, se um político corrupto, muito conhecido, lá de Brasília, andar nas ruas aqui do Brasil, ele não vai conseguir andar, porque o povo vai querer, é errado, mas a pessoa vai querer até fazer justiça com as próprias mãos, e não faz, tá, gente? Melhor, a justiça das próprias mãos é vingança, isso é errado, tá? Mas o pessoal está revoltado e estou querendo dizer que simplesmente uma pessoa que rouba, uma pessoa que faz mal para os outros, ela não vai ter paz espiritual, ela vai viver em um inferno, que é a sua consciência pesada. 208. Não havendo condenações eternas, tem o espírito tantas chances quanto necessárias para o seu progresso ser atingido. É o processo da reencarnação que lhe deseja elevar a fé e cultivar a resignação, pois incontestavelmente justo. Peço desculpa para vocês que o 209 eu não pulei uma linha, deveria estar aqui em ordem, peço desculpa para vocês, não vai acontecer mais. Aqui está falando, gente, que no Espiritismo não tem condenações. Então, simplesmente é o que? O Espírito tem totalmente, o Espírito tem, vai ter muitas oportunidades para reencarnar, para consertar os seus erros, quantas vezes ele quiser, só que obviamente é dentro então das regras divinas. A pessoa que roubar, a pessoa que matar em tempo dessa pandemia, ela vai ter dificuldade, ela não vai voltar a reencarnar aqui no nosso planeta, tá? Porque tudo tem uma regra. A pessoa vai voltar em um planeta inferior, mas a pessoa tem pessoas têm muitas oportunidades para consertar os seus erros. É verdade? Mas ela também, obviamente, ela precisa se esforçar para se tornar uma pessoa melhor. 209. Cultores do egoísmo e do orgulho são os mais atingidos pelas agulhas do sofrimento. Merecem mudar, precisam fazê-lo, sustente-se na forma íntima. Gente, quem é orgulhoso, quem é egoísta, eles sofrem demais. Porque o orgulhoso, simplesmente, ele quer ter uma vida ele se acha, né, melhor que os outros. Ele simplesmente não aceita a opinião dos outros. Ele não aceita simplesmente ser contrariado. O orgulhoso, ele não aceita o término do relacionamento, então ele sofre o dobro. Então, o egoísmo também. O egoísmo simplesmente é aquela pessoa que só pensa nela e ela quer naquela hora os seus objetivos, o que eles desejam. Na pandemia, obviamente que o egoísta, ele não vai então, ele deve viver, nenhum inferno, porque o comércio está barato, o trabalho está escasso, então a pessoa deve viver uma vida desequilibrada. Então, eles precisam urgentemente fazer a reforma íntima, porque a vida não é assim. Eu sempre falo que que o nosso tempo não é o melhor para a gente, é o tempo de Jesus. Na verdade, é na vontade dele que é melhor o nosso caminho. Quero agradecer vocês pela atenção. Até amanhã. E muita paz para vocês. Beijo e abraço. Curtem a página lá no Face, tem o mesmo nome, Canal Luzes. E vamos então chamar o pessoal para curtir esse projeto maravilhoso. Muito simples, mas então
com o objetivo de ajudar as pessoas, mas feito com muito amor. Demais.